Bom dia, Igreja Batista Metropolitana, queridos irmãos. Estamos mais uma vez nesta manhã para nosso encontro matinal, para a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes em poder estar juntinho com vocês aí no seu lar. Hoje nós teremos também a participação de mais um dos nossos queridos filhos, adolescentes, crianças, e nós teremos a participação também do Davi. Nós agradecemos as nossas crianças por estar participando conosco na Escola Bíblica Dominical. Agradecemos ao pastor Xande por estar trazendo o ensino da palavra do Senhor. Esse mês de novembro nós iniciaremos o estudo sobre a Bíblia, onde nós estamos comemorando o mês da Bíblia. Então você aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, esse livro sagrado, e vamos estudar a palavra do Senhor com ânimo, com alegria. Vamos orar neste momento. Pai querido, nesta hora nós estamos diante do Senhor, agradecidos pelas bênçãos recebidas, vindas dos altos céus. Agradecemos pela vida de cada irmão nesta hora. Agradecemos pelo lar de cada um nesta hora. E pedimos, ó Deus, para que o Senhor derrame as mais ricas bênçãos, Senhor. Dai-nos, ó Deus, a alegria de viver. Dai-nos, ó Deus, a alegria de estudarmos a Tua palavra. Ó Pai, nos abençoe. Nos ajude, Senhor, para estarmos sempre em comunhão contigo. Ó Pai, afasta de nós todos os problemas, afasta de nós, ó Deus, toda a tristeza, todo o desânimo, Senhor, para que nós possamos estar na Sua presença com alegria. Fica conosco, Senhor Deus, nesta manhã. Abençoe, ó Deus, o pequeno Daniel, que temos orado ao Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, porque foi sucesso a sua cirurgia, mas te pedimos para que o Senhor continue, ó Deus, na proteção desta criança, continue abençoando os seus pais. Ó Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe, ó Deus, as famílias, ó Deus, neste momento, que estão enlutadas, que estão sofrendo com pessoas enfermas, que o Senhor possa entrar com a sua mão de cura, com sua mão de alívio, Senhor, e possa aliviar toda a dor neste momento. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados. Pai querido, dê o suprimento necessário, Deus, acalma esses corações. Fica conosco, Senhor Deus, aumentando a nossa fé em Ti, o nosso desejo de estar na Tua presença, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, no início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei.
é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Como eu amo esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Graça e paz, igreja, como estão todos? Depois deste feriado de finados, onde nós descansamos e no domingo eu falei sobre as 3 crianças, né? Foi muito interessante. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, se vocês quiserem que eu faça esse aspecto dessa IBD voltada para as crianças, é só pedir, tá bom, pessoal? Vai ser um prazer enorme para mim. E vou tentando, apesar do tema ser muito denso, né, muito complexo, vou tentando passar essas informações e eu peço ajuda das mães, ajuda dos pais, ajuda daqueles que têm cuidado dessas crianças, para que coloquem esses princípios, né, que a gente tem passado aqui, e discutam a respeito dos temas que a IBD tem passado para elas, tá bom? A gente vai dar continuação à questão da criação, né, a essa elucidação científica, humana, mas que corrobora, que
chancela, né, verdadeiramente a palavra de Deus e traz a palavra de Deus à realidade, ou seja, de que na palavra de Deus existe a confirmação. Ela é a confirmação de que Deus existe e que Ele administra, que Ele sustenta, que Ele não somente criou, que Ele desenvolveu, mas Ele sustenta toda a criação pela palavra do seu poder. E nesse aspecto audiovisual é muito importante para a criança, porque ela começa a entender, a criança precisa ver também, né? Então, trazendo à memória aquilo que a gente compartilhou há 2 semanas atrás, mais ou menos, Deus estabeleceu leis na sua criação, né? E estas leis, uma vez obedecidas, torna o futuro previsível. Ah, como isso? Se eu jogar uma pedra da janela, ela vai cair. É uma lei, a lei da gravidade, né? Se eu lançar uma semente no solo e ela cair num lugar onde haja sombra, onde não haja muito sol, haja um solo úmido, com água, com nutrientes, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar frutos, ela vai alimentar. Se nós não comermos, nós vamos morrer. Nós precisamos de energia. Então Deus cria o fruto. Ele criou as coisas completamente adultas. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. A cobra ou o ovo? A cobra. Tá certo? Então ele gera, nesse fruto ele gera o quê? A primeira semente. A água, o solo, o sol fazem germinar. Ela cresce, gera novos frutos, que alimenta tudo e todas. Poderíamos até partir para o conceito da obediência bíblica. Por quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Julgamos que temos a capacidade de realizar algo. Todavia, quando entregamos essa capacidade, esse desejo de que Deus realize em nós, este algo é muito melhor feito do que nós. Esta ação, esta missão, esta obra, ela ganha um parceiro que é muito mais sábio, muito mais desenvolvido, muito mais poderoso do que eu. Então, o ser humano sem Deus é limitado. Mas o ser humano com Deus é ilimitado. O ser humano sem Deus é mortal. O ser humano com Deus é imortal. O ser humano sem Deus é carnal. O ser humano com Deus é espiritual. Porque Deus tem pensamentos muito mais elevados. Ele tem caminhos muito mais elevados que os nossos. E a ação, a criação dele está submissa ao seu poder. Nessa passagem de Romanos, capítulo 1, eu queria salientar este versículo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Veja, por que nós, ou os cientistas que contemplam esta maravilha do DNA, esta maravilha de todo o universo, julgam que não há alguém inteligente por trás disso? Devido ao seu ateísmo, à sua incredulidade, eles são reputados por Deus como miseráveis. Porque a sabedoria de Deus, do homem, não conseguiu, julgou que a sabedoria de Deus é loucura. Então a ciência do homem não conseguiu ser Deus. Ela não conseguiu tirar Deus. Por isso que as desculpas destes homens ateus são inesculpáveis. As questões e a teoria que estes homens usam são desprovidas de esperança, porque por mais que eles saibam, eles não conseguem
entender Deus, ou prometer aquilo que Deus promete. Porque o próprio apóstolo Pedro falou para Jesus: para onde iremos nós? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. O dizer de Deus, ele determina o que é certo e o que é errado. Vivemos numa época de muitos relativismos, que nega o absoluto. Mas Deus ainda afirma o que é certo e o que é errado. Homem é homem, mulher é mulher. A célula máter é a família. Submetei-vos, pois, às autoridades, porque se não nos submetemos àquilo que vemos, como todavia iremos nos submeter àquele a quem não vemos? E esta ação de sustento, de graça, de poder, do Criador que sustenta a sua criatura e toda a sua criação, é tão exata como 2 mais 2 são 4. E olha o que disse Galileu Galilei. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Que afirmação maravilhosa, hein? Vamos falar um pouquinho de matemática. A matemática de Deus. Vamos falar. Puxa, Deus, ele cria as coisas falando. Disse Deus, lembra lá em Gênesis capítulo 1? Disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus. E as coisas foram sendo criadas. Jesus é o arquiteto que a atitude física da palavra, a ação criadora é Jesus. Ele é a palavra de Deus. Logo, ele não somente constrói, mas estabelece essa criação. Dá todas as condições para que esta criação se estabeleça, exista, fique equilibrada, entre aspas. Ele também gera as leis que mantêm esta estrutura criada. E estas leis são provadas pela física, pela matemática. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? É muito interessante. Olha o que diz lá em Jeremias 5:22. Porventura não me temereis a mim, diz o Senhor? Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna que ele não traspassará? Ainda que se levantem as tuas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Olha o que ele diz aqui. O mar sendo grandioso. A nossa terra tem muito mais água do que terra, né? Era para ser chamada água e não terra. Mas ele põe esse desafio. Ele fala, puxa vida, eu coloquei o limite para o mar. Ele não banha a terra por causa do que eu estabeleci. Uma coisa é a gente falar. Outra coisa é a gente fazer. O mar é muito poderoso. Mas Deus ordenou a ele, fique por aí. Não passe dessa linha aqui. Olha que interessante. Há mudança de marés, há tempestades, há alagamentos, mas de uma determinada linha o mar não passa. Por isso que eu acho que esse negócio de aquecimento global é mentira. Essa é a minha opinião, né? A minha vã opinião, afinal, Deus está no controle de tudo. Existe alguma coisa que joga mais poluição no ar do que um vulcão? Um vulcão. Já pensou aquele negócio explodindo? Por sua matemática, ele calculou exatamente onde nasceria o Sol. O Sol, ele nasce no nosso leste e ele morre no nosso oeste. E olha o que afirma Jó, capítulo 38, do versículo 4 ao 12. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel?
sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Olha, mostrando a celebração angélica de tudo aquilo da criação, tudo aquilo que era novo. Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa, quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás, não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Ou desde os teus dias, desde a ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar. Jeremias, Jó 38, de 4 a 12. Lá em Salmos 19, ele diz que o sol brilha de um canto ao outro da terra, e todos ouvem a sua voz. Ele traça em obediência a rota prescrita por seu Criador. O mar não passa do limite. As nuvens o vestem. Que poder! Que majestade! Imagina o tamanho de Deus. Quando você olha para o céu, você contempla as estrelas. Imagine o tamanho de Deus, com bilhões e centenas de milhões de planetas, galáxias, um universo imensurável, inalcançável, assim como as profundezas do mar. Profundezas que até hoje não são conhecidas. São pesquisadas e ao todo instante encontram animais novos, novas criaturas, nova vida, em locais que julgavam que jamais poderia haver vida. Eles encontram. O próprio Davi fala, de onde me escondereis no mais alto cume, na mais profunda profundeza. Ali o Senhor estará. Ou seja, Deus conhece tudo, sabe tudo. A quem vamos render louvor? Aos nossos líderes, homens? Aos nossos pastores, homens? Aos nossos professores, homens? Aos noticiários, homens? Ou ao nosso próprio coração de homem? Não. Venhamos a agradecer o autor da vida. Venhamos a agradecer o Criador por nos conceder o reconhecimento de que Ele existe. É tão bom conhecer a Deus, né? É tão maravilhoso conhecer a Deus, saber aquilo que agrada a Ele e aquilo que desagrada. Porque uma vez você fazendo aquilo que agrada, você vai saber o que vai acontecer com você no futuro. Podem vir lutas, podem vir dificuldades, mas o Senhor vai te sustentar com alegria, com esperança, com paz. Que não tira de você. Nada pode tirar a presença de Deus de você. Por isso, vamos à leitura do Salmo 148. Vamos acompanhar esta criança lendo o Salmo 148. Amém, igreja? Aleluia. Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua. Louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois Ele ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças,
velhos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Gente, você viu que leitura maravilhosa? Toda a criação louvando a Deus, toda a criação. Você percebeu quando Jesus ele entra na cidade de Jerusalém e aquelas testemunhas, quando ele vem num jumentinho cumprindo a profecia messiânica de Zacarias 9:9, que o rei viria sobre um jumentinho, e aí aquelas pessoas começam a jogar palmas para que ele venha a passar os seus vestidos, para que ele venha a passar e cantam Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana. E ele fala assim, puxa, o povo afirmaram para ele, né? O povo te adora, o povo te recebe, né? Aí ele afirma, se o povo se calasse, até as pedras clamariam. Toda a criação aguarda em ardente expectação a revelação da nossa glória. Toda a criação, nós também. Nós temos uma ardente expectativa do retorno do nosso Senhor, que vem exigir aquilo que foi tirado dele, aquilo que foi roubado dele pelo nosso inimigo, o diabo. Que toda a criação padece, morre, adoece, apodrece, cheira mal, se corrompe, peca, mente, por causa da queda do pecado, por causa do príncipe deste mundo que tenta os filhos dos homens e fazem com que eles venham a trazer sofrimento, morte, pranto, dor, tristeza, decepção, traição. Todavia, aquele que está diante do Senhor tem o seu Deus como marca maior. É Ele quem o defende, é Ele quem o sustenta. É Ele que tem um futuro preparado para cada um de nós, um futuro glorioso. Por isso, louvemos a Deus com os pássaros, com as plantas, com as árvores, com o sol, com a lua, com as rochas, com as estrelas, com os animais. Louvemos ao Senhor. Você sabe que na minha época de jovem, a gente entendia um pouquinho mais do tamanho do universo com este filme chamado Jornada nas Estrelas. Era uma série, né? Star Trek, né? Jornada nas Estrelas. O Spock, né? O médico lá. Muito legal, muito legal. E eu também acompanhei o Viagem ao Fundo do Mar. Era esses dois atores que eles viajavam pelo fundo do mar, lidavam com uma série de questões, de invenções lá do fundo do mar, animais. Muito legal. Que infância boa. E de séries, de programas tão edificantes, né? Tão legais, que nos ajudaram a ter, fizeram parte da nossa educação, né? Até os dias de hoje. Mas, no sustento dessa criação, eu abordei no passado sobre o design inteligente, que ele é a arquitetura da vida. Ou seja, Yud-Rei, Vav-Rei é o número de Deus que compõe o DNA, né? 10, 5, 6 e 5, porque antigamente não havia numerais, era o alfabeto hebraico, e que trouxe o nome de Javé, a assinatura numérica do alfabeto do hebraico para a designação do DNA. Essa molécula inteligente que traz todas as nossas características, milhões de características. O tamanho dos seus olhos, a cor dos seus olhos, a quantidade de pelos que você tem no corpo, e que Deus sabe de cada um deles, né? Conhece a quantidade do seu cabelo, né? A célula, né? Esse poder da vida, essa criatura invisível a olho nu, aos nossos olhos, mas que ela existe. Por exemplo, nessa unha aqui, ó,
em cada tamanho do meu corpo, dessa unha aqui, ó, existe 5 milhões de células. Pede para quem está perto de você desenhar esse número para você ver o tamanho desse número. 5 milhões. Já pensou quantas tem no meu dedo? No meu antebraço? No meu braço? No meu ombro? No meu corpo todo? Bilhões e bilhões de células vivas. Cada uma cumprindo com a sua função. Porque meu corpo é um corpo vivo. Cada uma cumprindo com a sua função para eu enxergar, cada uma cumprindo com a sua função para eu sentir cheiro, para eu falar, para eu respirar, para eu ouvir, para eu pensar. Estas células aqui, ó, são os nossos neurônios, são os fios elétricos da central elétrica chamada cérebro, está me concedendo neste momento a capacidade de raciocínio e de traduzir esse pensamento em palavra, em ideias, com começo, meio e fim, com estruturas complexas que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, lendo, estudando, orando, meditando, através da minha curiosidade, do meu desejo de aprender. Filho, filha, leia. Leia mais do que assista. Leia muito. Ele trabalha o seu raciocínio, ele amplia a sua capacidade de pensar. Principalmente a Bíblia, que é o maior livro de todos. Olha que eu já li muito livro, viu? Aqui em cima tem muito livro e eu já dei muito. Nossa, era para ter umas 3 prateleiras dessas. Mas eu já dei muitos livros. Eu ia nas igrejas pregar e eu distribuía, porque já não ia ler mais. Ia ficar pegando poeira aqui? Não. Tem alguns livros que eu mostrei aí que são de consulta, né? Este é um que eu leio muito, ó. Esse é um livro de consulta, ó. Que é o Dicionário Vini, olha. É o dicionário da Bíblia, gente. Olha. Cada palavrinha de Bíblia está aqui. No original, o significado, né? E eu tiro muita coisa que eu falo para vocês desse livrão aí. Primeiro da Bíblia, depois daqueles que trazem o significado das palavras. A matemática de Deus e o homem criou algumas pessoas na história que trouxeram muitas descobertas para nós. A matemática grega conseguiu descobrir o número perfeito. Pitágoras, esse matemático que influenciou a matemática, a arquitetura, descobriu o padrão perfeito. Esse número perfeito é a base para a arquitetura de muitos prédios históricos e belas esculturas. Depois, com o avanço da ciência humana, descobriram que este cálculo matemático era constante, visto nas criaturas que Deus criou. Olha, além de Pitágoras entender isto de forma racional, através da arquitetura e do cálculo matemático, a ciência humana descobriu que essa matemática estava também aliada aos seres criados. Olha, Fibonacci criou a sequência de Fibonacci. E esse padrão, essa construção de sequência matemática foi usada em muitas composições musicais, esculturas, quadros e até nos carros hoje. Vamos ver um filme que fala a respeito de Pitágoras e depois a gente vai ver, vai avaliar um pouquinho sobre Fibonacci, tá bom? Olha que interessante esse filme da proporção áurea.
quarta são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro. E os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, 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 isso é matemática. Aquele eletricidade, Donald. a experimentar, Não, não. proporção ideal. Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre
encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. Puxa, seu espírito, a matemática é muito específico. Foi o nosso velho amigo. Interessante, né, gente? Vocês viram? E continuando, a gente percebe que Fibonacci trouxe essa sequência muito tempo depois e a transformou em números. Como que se conta esses números? 0 e 1, a soma dos dois números anteriores é igual ao próximo número. 0 mais 1, 1. 1 mais 2, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. E assim continua, fazendo essa espiral, olha, que é reproduzida em praticamente toda a criação. Estes números, na realidade, misteriosos, escondem a matemática de Deus dentro de várias coisas. Numa concha, no girassol, numa galáxia que é igualzinho a um furacão. Até nos padrões da criatura e da face humana, olha, no crescimento dos ossos, dos olhos, no padrão, quando esses padrões são simétricos, dizem que as pessoas são belas. No crescimento das plantas, olha que interessante. No físico, nos animais, na orelha, nas pétalas, nos ossos, na Mona Lisa, numa onda de surf, olha que legal. Vocês sabem que eu tenho um quadro aqui atrás que mostra, né? Sou eu numa onda de surf, ó. Ó. Sou um pastor surfista, né, gente? Olha que legal. Tem gente que não acredita, né? Mas está aqui a prova. Então, essa proporção áurea revela que existe sim um arquiteto, existe sim um padrão divino na construção das coisas do universo. E que foi repetido, replicado pelo homem. Leonardo da Vinci, por exemplo, ele fez essas figuras aqui, ó, a criação do homem aqui, ó, proporções áureas. A Santa Ceia, ó, mesmo que não diga a verdade, né, porque eles comiam aqui no chão, não era um lugar bonito como esse aqui, mas olha, é proporção áurea. A Mona Lisa, o homem, o padrão definido da estrutura humana, do corpo humano. Eles usam isso na tecnologia. Até a Apple usa no seu símbolo.
E os videogames. Olha o Sonic aqui, ó, respeitando sim a proporção áurea. Conhecendo a matemática de Deus, nós seremos excelentes matemáticos. Por quê? Através de pequenas somas, de pequenas coisas, nós conseguimos calcular grandes coisas. Vou ter um exercício para vocês em casa, famílias, que vocês saibam o preço de tudo aqui, ó, de cabeça. Quando vocês forem ao supermercado da próxima vez, existe o número, o código de barra, certo? Existe o código de barra, correto? E existe um preço anotado ali. Quando passar no caixa, tem que estar o mesmo preço. Tá bom? Quando passar este código de barras, com o preço que estava aqui na gôndola, tem que estar o mesmo preço lá no caixa. E eu falo para vocês uma coisa. No supermercado eu faço muita conta. E essas contas me ajudam a economizar. Muitas vezes, o preço do código de barra está errado no caixa. O produto passa mais caro. Então, preste atenção. Consulte nesses terminais aqui, ó, para você pagar o preço certo. Você, criança, quer comprar uma bolacha? Saiba o preço da bolacha quando passar lá e olhar no caixa. Para que você faça esse exercício matemático na sua vida. Tá certo? E olha o que diz esse texto, em Eclesiastes 1, 14 e 15. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não se pode calcular. Veja, Deus, como supremo matemático, nunca subtrai de nós. Ele soma. Deus, como supremo matemático, ele nunca divide a gente. Ele multiplica. Portanto, conhecendo a matemática de Deus, nós podemos ser muito abençoados. Não só na nossa vida comum, mas principalmente na nossa vida financeira. Então, o que é importante? Aprender matemática. Ensinar matemática. Instruir os seus filhos para que venham a aplicar a matemática. Porque debaixo desse céu há muita aflição. E maiores aflições há aqueles que não têm a matemática ou a economia como algo muito importante na sua vida. Se a matemática de Deus sustenta tudo e através dela ele cria e ele faz crescer todas as coisas e sustenta elas pelas suas leis matemáticas, o que dizer de nós? Na administração e na mordomia das coisas que Deus dá para a gente. Que a gente nunca possa subtrair, mas somar. Que a gente nunca possa dividir, mas multiplicar. Dai, e ser-vos-á dado, medida recalcada, sacudida, transbordante. Por incrível que pareça, a palavra de Deus fala de fé, a palavra de Deus fala de obras, mas a palavra de Deus fala também, em muitas das suas vezes, de economia. Como pode um homem, sem antes de construir a casa, não vier a calcular primeiro o custo dessa obra? Haverá de ter iniciado a obra e ter que parar a mesma no meio dela, sem completá-la. Façamos contas com os nossos filhos. Administremos o nosso lar com a matemática, porque a matemática é uma ciência exata. E ela não permite erros. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós sabemos que aquilo que não existe não pode ser calculado.
Aquilo que nós não vemos não pode ser compreendido. Todavia, o Senhor é espiritual. E no Senhor somos fortes e poderosos para termos o domínio e o poder sobre todas as coisas que o Senhor nos concedeu, nos deu graciosamente, para administrarmos com responsabilidade e abençoarmos aqueles que pouco têm. Nós queremos que o Senhor não nos dê muito para que não venhamos a esquecer do Senhor, não nos dê pouco para que venhamos a corromper a nossa mente sã. Por isso, Senhor, nos abençoe com aquilo que é suficiente, e naquilo que é suficiente possamos nos regozijar e nos alegrar. Abençoa todas as famílias que estão ouvindo esta mensagem. Ensina a elas o caminho que deve andar, a maneira correta de administrar, para que, em nome de Jesus, elas possam alcançar uma vida cheia de graça, de equilíbrio financeiro, de investimento não somente em coisas, mas principalmente em vidas. Nós oramos agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Belém, Belém, quando o Xande ora, todos dizem amém. Um beijo. Que Deus abençoe.